Fala aí, beleza? Rodrigo Teixeira aqui, vulgo gringo, para mais um vídeo aqui da minha série, que eu comecei com o primeiro revelando o funil de 7,7 bilhões de dólares que eu fiz aqui, que está disponível no meu canal. Se você não viu, eu recomendo que veja o funil, os anúncios e tudo. E a intenção minha era realmente revelar, abrir o jogo de tudo que eu tenho feito desde que eu comecei no digital, desde 2011. E essa aula, esse vídeo veio muito para mostrar um pouco de algo que eu acho que muitos empreendedores sofrem, tá, para vencer, que é a ansiedade, procrastinação e falta de resultados. E aí eu fiz uma aula aqui num dia onde eu realmente não estava afim de fazer nada. Se você entrar no Instagram, não sei se está salvo, mas eu postei aqui alguns stories, fiz algumas coisas porque eu justamente não estava afim de fazer nada. E eu falei que eu era o cara do digital porque eu entendi que eu sempre fui o cara empreendedor e agora vou entregar todos os meus segredos de graça. Então eu entendi que o jeito antigo morreu. Tá? Sentei na mesa com os meus ídolos, verdadeiros juggernauts, que a gente fala em inglês, da indústria. Só que eu entendi que o jogo mudou, o jogo virou. Principalmente agora que eu estou gravando esse vídeo, que é dia 5 de novembro, decorrente a tudo que acabou de passar da Black Friday, eu estou notando algumas mudanças, algumas indicações de comportamento diferente que me fizeram refletir muito nessa minha volta ao digital, a volta à minha aparição pública. Sempre fui o cara dos bastidores, operando em vários negócios, projetos. Eu tenho hoje uma construtora, eu já tive empresa de elétrica, eu já atuei em diversos projetos. O primeiro projeto do qual eu fiz parte era esse daqui, não sei se você conhece, eu trouxe esse produto que se chama Six Pack Shortcuts. Esse era eu muitos anos atrás. Eu, 3 meses depois de fazer esse produto aqui, que era muito bom, para você ter ideia, naquela época a gente entregava em DVD, eu tenho ela aqui no meu escritório. Aqui tem um DVD onde todo o programa original está aqui dentro. Então as pessoas compravam e recebia isso em casa, tá? Recebeu o programa em casa, você não recebeu um login, um acesso, nada do tipo. Isso é uma das coisas que eu acho que seria legal a gente trazer de volta, essa experiência de compra, tá? E aí com isso eu passei muitos anos nos bastidores de vários projetos e acabei ficando completamente anônimo até que eu decidi ressurgir agora em acho que foi outubro de 2025 para valer, porque tinham muitas coisas que estavam acontecendo no mercado do qual eu não concordava, e eu entendi que o propósito pelo qual tudo que eu fiz levou ao momento de dar um passo para trás, de não focar só em venda de curso, em negócios digitais, mas no empreendedorismo em geral. Eu nasci na Suécia, fui criado fora do Brasil, morei em 8 países até os 15 anos, 7 países até os 15 anos de idade. Depois fui fazer universidade no Canadá, na University of British Columbia, e eu entendi que essa criação é o que me faz ser diferente. É por isso que meu apelido é gringo, é por isso que no meu Instagram tá mente de gringo, é por isso que eu tô falando muito sobre essa questão, porque eu entendi que o que faz os americanos serem diferentes da gente, então eu sempre tive sócio americano. O Mike Chang é um cara americano, chinês. O Mike Filsaime, os dois Mikes, é um cara americano, que eu fui sócio dele por 3 anos, fui sócio do Mike Chang por 6, 7 anos. E eu aprendi muito sobre como esses caras pensam. Uma coisa é IA conseguir replicar, outra coisa é você entender realmente como esse cara pensa, por que ele pensa do jeito que ele pensa, por que ele toma a decisão que ele toma, como que ele analisa um determinado cenário para chegar numa conclusão de tomada de decisão que leva a resultados estratosféricos, igual todos esses caras com quem eu trabalhei tinham. E por consequência, eu trabalhando no projeto também participava desse resultado. Então eu quis trazer isso hoje. Eu estou focado no grupo que eu tenho, que é o grupo DBTX, tá? A gente tem vários negócios aqui, a parte de educação, a arquitetura e construção, empresa que foca em IA, tecnologia, a Basó Digital, que é a agência de implementação e growth, caso você tenha alguma necessidade de implementação de tudo isso que eu estou te falando no teu business. A Disruptive Profits, que é a agência global para atender pessoas fora do Brasil em inglês ou espanhol. A Manhã de Cura, que é um projeto muito legal, do qual eu vou explicar aqui, que você pode acompanhar gratuitamente, vai ter um projeto mais estruturado. A Berecai, que é a parte de agricultura,
a Trino, que é um projeto aí que está vindo, Vigência Capital, que é a parte de investimento, proteção de capital e patrimônio, e eu tenho isso tudo com a minha esposa, que começou a vida empreendedora sendo arquiteta, evoluiu comigo para construtora, e hoje a gente está focado em trazer realmente soluções para problemas que a gente queria resolver e não encontrava quem resolver da forma como a gente queria. Então a gente criou o grupo DBTX para poder de fato vir para o mundo real e trazer essas soluções, esses conhecimentos, essa expertise que eu acabei aprendendo no mundo digital para realmente alavancar o que a gente imagina que é o futuro aqui do nosso país, tá? Então, o que acontece? Eu falei muito sobre a palavra empreendedor. Então, todos nós, se você está assistindo isso, seja você trabalhando digital, que pode ter sido o motivo pelo qual você se interessou, ou não, mas você é um empreendedor. A gente escolheu ser empreendedor. Eu escolhi ser empreendedor. Eu trabalhei por 2 anos numa empresa que se chama British Petroleum. Eu trabalhei na área de de inteligência de mercado era inteligência de mercado, onde basicamente o meu trabalho era analisar a imagem de satélite de produção de cana de concorrentes, fazer um mapeamento dessas áreas de cana para poder estimar a produtividade prevista para o ano atual, baseado em informações passadas, e poder então ver qual que seria o potencial de produção futuro para uma eventual compra ou aquisição de uma usina de produção de sucroalcooleiro. Então era uma coisa bem diferente, bem legal, bem, acho que disruptivo para a época. A gente está falando 2011, 10, 11, muitos anos atrás, e isso me trouxe vários insights de uma empresa grande. Na época, para mim, a BP, na verdade, era uma das maiores empresas em faturamento do mundo, assim, gigante. E eu entendi que aquela vida, se eu cheguei no auge de uma empresa, mesmo num cargo muito baixo, eu já vi como que seria a minha vida dali para frente. Meu pai foi diretor da Tetra Pak por muitos anos, mais de 30 e poucos anos, e eu quis seguir essa carreira corporativa. Só quando eu cheguei nessa carreira corporativa eu entendi, opa, isso não é muito bem o que eu quero. Eu quero algo que me permita ter liberdade de tempo, liberdade para ganhar dinheiro com alguma coisa inteligente. Aí eu fui buscar soluções no mercado externo, que foi onde eu fiz universidade por um tempo, tive a oportunidade, o privilégio de crescer e conhecer vários países. Eu entendia que lá nos Estados Unidos, principalmente, os caras pensavam diferente. E aí eu encontrei esse produto, busquei os caras, mandei um e-mail, inclusive eu tenho esse e-mail aqui na minha mesa. Eu lembro dela, porque foi o primeiro pedaço de copy que eu fiz na minha vida. Foi um e-mail que eu escrevi mostrando exatamente o que eu enxergava para o mercado brasileiro, que tinha muito potencial, era um produto muito bom, mas tinha algumas coisas que estavam impedindo eles de entrar no mercado brasileiro, como barreira de idioma, barreira cultural, barreira de pagamento. E aí eu fui atrás e consegui fazer isso. E o meu intuito ali era ter a liberdade que eu buscava. Virei empreendedor. Aí a gente acha que começar um negócio acaba sendo assim, e na realidade, quando você está tocando a operação como empreendedor, você acaba vendo que é muito mais difícil do que fazem parecer. Mas eu escolhi, e agora eu estou honrando a bandeira de empreendedorismo, deixando de lado essa parte de marketing digital. Eu vou explicar por que mais adiante, mas basicamente trazendo muita expertise, porque eu consegui ter muito resultado na minha construtora, que é um negócio normal. Com 1 mês de construtora, a gente já tinha fechado obra por ano inteiro e batido recorde de faturamento, adotando as estratégias de conhecimento, expertise que eu acabei aprendendo em 15 anos de marketing digital num negócio estruturado, tá? Então, por que você se sente perdido ou com falta de resultado, né? Aqui um memezinho para poder aliviar, mas muitas pessoas, eu inclusive já sofri muito disso. Indecisão, tem muitas coisas aqui, síndrome de impostor, eu já tive muito isso até eu resolver essas questões com o MDC. Eu fiquei anônimo por muito tempo, né, onde você acredita que você não merece ter sucesso, você tem velhos discursos que te impedem de brilhar e vencer, você fica tentando se encaixar em molde que a sociedade fala que você tem que ser assim. Então até tentei puxar aqui um depoimento, esqueci, de uma pessoa que, enfim, a gente acabou conhecendo, e em reuniões eu via que ele estava tentando ser muito
muito correto, muito polido, muito educado, algo que não estava batendo com quem ele dava relances de mostrar ser. Então ele tentava ser muito educado e aí quando ele ficava mais confortável comigo durante a conversa, ele revertia para um modo mais informal, mais autêntico. E aí eu falei, cara, para de tentar se encaixar em algo que você não é. Não é porque você é novo, porque você veio de algum lugar, que você está tentando se encaixar e mostrar que por você ser novo e por você ter vindo de onde você veio, você precisa passar uma impressão mais correta. Isso é chato, cara, é sem graça. Seja você autenticamente você. E eu uso muito a palavra que, se tiver criança assistindo, agora é a hora de você não assistir, tá? Foda-se. O foda-se é muito libertador. A hora que você para de se importar pelo que as pessoas estão pensando sobre você, sobre o que elas vão achar a respeito, e você faz seu melhor, você dá seu melhor, as coisas mudam muito, muito rápido. E aí ele mandou uma mensagem, acho que no dia seguinte, era sábado à noite, falando, cara, tive um networking agora e segui seus conselhos, eu vou te falar que eu nunca me senti tão confiante e tão bem para fazer networking com as pessoas e eu vi que teve uma conexão real com quem estava falando comigo. E, cara, muito obrigado, isso que você está fazendo é muito importante, é muito importante. Eu falei assim, cara, sim, depois de 15 anos de tudo que eu aprendi, porque eu já passei por essa fase de tentar me encaixar, de tentar seguir um moldezinho para as pessoas não me julgarem por falar, por xingar, por ser diferente. E eu vou te falar que não me levou para lugar nenhum, tá? Zero. Eu era muito competente no que eu fazia, só que eu comecei com 21 anos. Ninguém me dava bola, não é que nem é agora. De repente você é um cara de 20 e poucos anos, você tá vendo isso, você já tá voando. Quando eu comecei, ninguém dava moral, ainda muito diferenciado e diferente, na verdade, a mentalidade da época de 2011 para agora. Quem é moleque hoje é visto como prodígio, quem é mais jovem é visto como disruptivo, como para frente, como o sangue novo que vai fazer a operação de qualquer um voar, mas falta experiência, falta conhecimento, falta sabedoria, que você só conquista, eu falo, com barba branca e cicatriz. Então, é muito libertador quando você para de tentar se encaixar. Porém, isso não diz e não te dá liberdade para você ser incompetente. Você ainda tem que ser muito competente. E aí o resultado fala por si, é uma carta branca para você poder ser autenticamente você. Mas eu acredito que todo mundo deveria ser autenticamente quem ela é. Tá? Então essa é a palavra da vez agora, autenticidade. Mas isso sempre foi um dos motivos e eu vou te falar o que aconteceu na minha vida para você ter uma referência clara, que eu não só estou falando por falar, tá? Outro motivo por você estar sempre se sentindo perdido ou com falta de resultado é enrolação sem direção. Eu também já vivi isso, inclusive é uma coisa que volta, vira e mexe, se você não matar, ele vem e pega você, assim, mata teu dia, tá? Então, você está sempre apagando incêndio para outras pessoas, você não sai do lugar e finge que você está trabalhando, você está só escrevendo coisa, criando coisa que não leva para nada, você fica se entupindo de um monte de atividade que não move a alavanca do seu negócio ou da sua vida, ou seja, você não está treinando, você não está estudando, você não está postando, você não está vendendo, você está focando em tudo o resto que não importa, e você está consumindo muito conteúdo sem parar e não está produzindo nada de valor. Então, tem uma coisa muito clara, a hora que você deixa de ser o consumidor e você passa a ser um produtor. O consumidor está eternamente só absorvendo as coisas e ele raramente vai botar em ação alguma coisa. Por pior que seja isso daqui que você está assistindo, que você fala, puta que pariu, o cara fala demais, velho, coisa chata. É uma coisa que está sendo produzida que vai ter um efeito composto ao longo do tempo, se eu continuar e não desistir, que quando olhar daqui para frente, daqui sei lá quantos anos, muito provavelmente eu vou lembrar disso e falar, cara, puta que vergonha, cara. Como eu vejo coisa que eu fiz em 2012, 2013, que eu falo, cara, eu não acredito que eu fiz um negócio tão ruim assim, velho. Tenho vergonha de ver as coisas que eu fiz no passado. Tenho vergonha, nossa, gigantesco, cara. Só que é uma coisa que faz parte do processo. Primeiro você começa, depois você melhora. Então eu tô fazendo aqui uma coisa que para mim é prático, é plausível, tá? Dá para fazer e dá para continuar e manter. E é um tipo de conteúdo que eu acho que agrega muito valor. É uma forma de conexão real de passar conteúdo que eu gostaria de ter tido quando eu comecei. Eu não tive. Então é uma coisa que eu estou tentando meio que fazer para o eu do passado. De repente é você que está me assistindo, você está onde eu estive 15 anos atrás. E outro motivo é perfeccionismo. Medo de ser julgado, eu tive pra caramba. Medo da opinião alheia, também tive. Medo de aparecer e ser classificado como não tão bom assim, tive e ainda tenho. Eu já fiz muitas coisas, eu vejo muitos caras que eu considero referência,
acabei de ver, por exemplo, o Felipe Tito. Falei, puta, cara, Felipe Tito é um cara muito foda. Ele é um cara muito foda. Ele é exatamente o tipo de referência que eu acho que todo mundo deveria ter, porque ele foi um cara que realmente vestiu a camisa do empreendedorismo, o cara vestiu a camisa do cara alfa, que gera resultado, não tem medo, enfrenta, do cara eclético, do homem Renaissance Man, que a gente fala, da incógnita. E é uma coisa que, assim, sem querer, sem saber, eu vou falar agora, vai parecer, não, você copiou, óbvio. Não, mas eu acho que essa questão de você ser uma incógnita, de você ser uma pessoa que deixa um ponto de interrogação, que você não consegue entender muito bem, é o cara, né, tatuado, que se veste bem, que é intelectual, que sabe falar, sabe apresentar, é o cara que gosta de culinária, gosta de arquitetura, mas também gosta de business, negócios, de física, de psicologia, de filosofia. Esse leque de interesses diversificados é uma coisa que te dá repertório. E esse repertório variado é o que te permite ser alguém diferente, alguém raro, alguém difícil de colocar numa caixa. Então, esse repertório você vai conquistando através de vários interesses. Eu lembro na faculdade, quando eu fiz publicidade, um professor disse, cara, o publicitário ele não tem direito de se interessar só por uma coisa. Ele tem que se interessar por várias coisas, por vários tipos de música, por vários filmes, de série, de arte. Ele tem que ter uma base gigantesca para poder extrair exemplos na hora que lhe convém. Então, isso é uma das coisas que eu acho que me permitiu ter muito sucesso em vários nichos. Eu tenho uma construtora elétrica, eu tenho agência de implementação, empresa de tecnologia focada em IA. Por quê? Porque eu entendi vários padrões que todos esses negócios têm, eu entendi o que é importante no quesito ser humano, né, ser humano com ser humano, o quesito de diferenciação e oferta, e eu entendi o processo que é de criar um negócio do zero, crescer esse negócio e escalar esse negócio. Então, essa bagagem diferenciada, esse repertório, todo mundo tem que ter. Não é só porque você se interessa por marketing digital que você não tem que ler livro de filosofia. Não é só porque você se interessa por marketing digital que você não deva estudar copy, tráfego, oferta, web design, social, tudo que envolve todo o processo. Tudo isso que eu estou fazendo agora é um aprendizado para mim. Criar conteúdo é um aprendizado. É uma coisa que foge da minha zona de conforto. Depois de tantos anos, é uma coisa que, eu vou te falar, nas primeiras 2 semanas, 3 semanas, foi insuportável. E ainda está muito difícil para encontrar a voz, para encontrar o que encaixa, para encontrar qual que é o padrão que faz o negócio realmente furar a bolha. Sem copiar todo mundo, sem ser só mais um. De criar uma voz única, baseado em algo que eu acredito. Então, essa é uma coisa que você vai vencendo. Como que você supera tudo isso? Tá? Primeiro, ação resolve tudo. Mas por que isso acontece? E talvez você seja igual essa imagem que eu vi há muitos anos atrás, eu nunca esqueci, eu sempre tento trazer ela. Essa imagem mostra muito claramente a pessoa que não sabe de quase nada, tem pouca experiência, o cara que é o mestre Jedi e o cara que está no meio, que pensa muito e faz pouco. Esse cara não sabe nada, ele age. Esse cara é mestre, ele sabe exatamente o que fazer, ele faz 80-20, ele move uma alavanca e o resto sai. Esse cara é o cara que estuda pra caramba, sabe de tudo, mas não age, não coloca em ação. Eu fui esse cara por muitos anos. Muitos anos. E eu vejo muitas pessoas na mesma situação. Só que hoje, mais velho, depois de muitos anos, e passando por todos esses processos que eu estou te falando e que eu estou apresentando e gravando aqui, cara, a número 1 coisa que resolve absolutamente tudo na sua vida é ação. Ação, não importa, tá? O segundo motivo pelo qual isso acontece, então você vê muita gente que você olha e fala assim, puta, aquele cara não é melhor do que eu, velho, não é possível. Não é possível. Como que ele tem resultado? Porque ele não pensa, ele só faz. Isso é bom, isso é ruim. O outro lado, você tem um cara muito bom, muito experiente, com muito chão, ele tem networking, ele tem experiência, ele tem resultados, ele já fracassou um monte, ele já acertou, ele já sabe o caminho das pedras, ele já sabe o que fazer e o que não fazer. Ele tem muito resultado porque ele age rápido. É o cara que não para, não perde tempo, ele só faz, com sabedoria. E esse cara no meio é a maioria das pessoas que estuda tudo quanto é tipo de coisa, ou seja, todos os softwares, todas as opções,
só que não faz nada. E esse cara é o que fica estagnado, ele não tem resultado, tá? Talvez seja você. Então não estou falando para você ir para a linha de não saber nada e só fazer, eu estou falando para você ir mais para a linha do saber e só agora executar aquilo que você sabe que precisa ser feito. E aí tem esse outro efeito que chama Dunning-Kruger Effect, que é quando você aprende uma coisa nova, você acaba tendo um puta animação, você acaba ficando extremamente empolgado com aquilo, você aprende tudo que você pode, só que você não age, aí você começa a ficar desesperado porque você, né, começa a não ter tanto resultado, e aí você começa a, se você superar, né, quanto menos você sabe, você acaba ganhando experiência, competência, aí você vai no vale do desespero, você vai indo para o conhecimento e abertura, né, de visão, para você ter sustentabilidade e atingir o nível de guru, que eu não concordo muito com esse termo, porque só no nosso mercado que existe essa questão de guru. Então você precisa superar essa fase de animação e motivação que aparece quando você está aprendendo uma coisa nova e manter a consistência. São duas coisas, ação e consistência. Ação consistente, você vira imparável. Isso é uma das coisas que eu acabei aprendendo e que estou executando agora, não é aprendendo, eu já sabia, agora faltava executar. Então tudo que eu estou te falando é o que eu estou fazendo. Então eu fiz essa postagem hoje de manhã, hoje é dia 5, tá nos meus stories, onde eu falei, cara, ei, empreendedor, foda-se seus sentimentos, faça o trabalho. Isso vai virar um lema, tá até escrito aqui na minha janela, tá? Fuck your feelings, do the work. Você precisa postar, você precisa treinar, você precisa estudar, você precisa fazer negócio, você precisa fazer network, você precisa vender, você já sabe o que você precisa fazer. Hoje eu não estava afim de fazer nada. Só que graças ao MDC, Manhã de Cura, que é um projeto do qual eu vou te avisar daqui a pouco, que você tem como seguir e quando a gente tiver uma turma formada vai poder participar, eu segui meu próprio conselho e eu venci com a ação. Eu fiz 4 posts no Instagram, eu fiz 8 stories, gravei e vou postar essa aula e até uma geleia de amora eu fiz. Você fala assim, o que tem a ver o cu com a calça? Nada, só estou te falando que eu olhei para um saco de amora que minha mãe tinha me dado no fim de semana. Falei, cara, se eu não fizer nada, esse negócio vai estragar. Ele tá lá, a fruta tá lá, foi colhido do pé, tá maravilhosa. Se eu não fizer nada, deixar na geladeira mais um dia, ela vai estragar. E é o que acontece com quase todo mundo. Aí eu fui lá, peguei, busquei uma receita no YouTube, beleza, açúcar, limão, coloca lá, não deixa ficar fervendo sem mexer, a hora que chegar nesse ponto você coloca na jarra. Fiz, feito, geleia tá feito. Peguei 1 kg de amora, tô com uma jarra de geleia de amora fresca feita. Porque eu simplesmente fiz, ação. Mas você fala assim, o que tem a ver essa parada aqui que eu não conheço? Bom, se você não conhece, top, eu tô me sentindo velho pra caramba. Se você conhece, deixa nos comentários agora se você já jogou essa parada alguma vez na sua vida. Que isso daqui é raiz, isso daqui é old school, isso daqui é época de quem era anos 90 e sabe o que era bom. Então, como que você resolve todos os problemas da sua vida? Eu li isso nesse livro, eu falei pra minha esposa disso, ela falou, realmente, você devia falar sobre isso. Em inglês, o termo é Kill the Little Bitch Inside. Significa o quê? Desculpa o palavreado, mas mate a putinha que vive dentro de você. É o que está escrito aqui. Significa, para de ficar resmungando, para de ficar reclamando, para de ficar arrumando motivo pelo qual você não consegue ter resultado. Você precisa simplesmente matar essa pessoa, se transformar em outra pessoa através da ação. Então, através da ação, você vai reprogramando o seu cérebro, literalmente, tá? Aonde cada nova repetição de uma nova ação consistente, mantido, você vai reprogramando e redesenhando toda a ligação neural para você ter um novo hábito e uma nova identidade. Você vai fazendo um shift de identidade de uma pessoa que não consegue, não tem consistência, para uma pessoa que consegue, tem consistência e logo vai ter resultado. Então, esse era eu, com 20 e poucos anos de idade, completamente ridículo, não que agora melhorou, mas completamente ridículo, um cara que sempre tentava agradar todo mundo, sendo bonzinho, profissional, educado, eu só me fudi. E aí, em 2018, quando minha vida caiu de cabeça para baixo e eu perdi toda a minha fundação, motivos virão depois explicados, eu falei, cara, eu cheguei no fundo do poço, bem mal mesmo. Quando eu cheguei no fundo do poço, eu falei assim, ou eu continuo caindo daqui para baixo e eu já sei onde vai dar, ou eu paro aqui e eu volto e reconstruo. Eu tive que me mudar fisicamente. Eu estava mudando internamente, mentalmente,
espiritualmente, várias coisas, mas fisicamente foi uma das coisas que mais mudou e acelerou e permitiu que em 2, 3 meses eu consegui ter uma evolução de anos, tá? Eu, obviamente, como dá pra ver, não tinha tatuagens, agora eu tenho, todas são de proteção, enfim, é um discurso para boteco um dia se a gente se conhecer. Mudei meu corte de cabelo, joguei fora todas as roupas que eu tinha, relógio, tudo que eu tinha da vida passada e comecei do zero. Então eu reconstruí uma identidade, na verdade construí uma identidade nova do Rodrigo que eu gostaria de ser. E eu vou te falar que, sei lá quantos anos depois, isso está acontecendo de novo. Então você sempre pode mudar desde que você esteja evoluindo para melhor. Ninguém quer mudar para pior. Então essa questão aqui é o que vai fazer você mudar o jogo. Eu posso revelar todas as estratégias de funil, segredos de lançamentos, segredos de copy, o que você quiser, e eu vou tentar fazer o máximo que eu puder. Pô, Rodrigo, por que você está fazendo isso? Porque, como eu falei, cara, o meu jogo não é marketing digital. O meu jogo não é vender curso. O meu jogo é empreendedorismo. O meu jogo é fazer a minha construtora decolar. Já decolou. Agora, o meu intuito, o meu jogo é fazer os outros negócios crescerem. Eu quero ajudar através da educação real. Eu não quero vender curso. Eu quero mudar a mentalidade do Brasil para pensar igual os gringos pensam. Pô, porque você acha que gringo é melhor do que todo mundo? Não, eu acho que o Brasil é o melhor que tem do mundo. Se tiver a mentalidade correta e começar a adotar exatamente isso que eu estou te falando. Todo mundo, cara, para de reclamar, para de ser vítima. Bora fazer acontecer. Bora aprender como pensar de um jeito produtivo para a gente conseguir realmente decolar e fazer e criar coisas incríveis. Que o brasileiro tem total competência, tem total possibilidade e tem tudo a favor para fazer. Mas a gente precisa criar uma mentalidade forte, uma mentalidade vencedora, uma mentalidade de empreendedorismo que nem os caras fazem. Tá? Então esse é o meu intuito. Então eu vou entregar tudo aqui, mas não vai adiantar nada eu te entregar tudo aqui se você continuar reclamando. Como você já deve ter visto vários vídeos, você deve ter salvado vários vídeos, você deve ter feito um monte de coisa e você continua no mesmo lugar. Então tem que pensar nisso. Então, que tipo de ação muda o jogo? Bom, eu vou pegar aqui a licença poética de um dos caras que realmente eu acompanho desde antes de ele ser o que ele é hoje, mas ele fez o que ele está pregando. E a forma que ele está pregando foi o que me fez sair do zero e falar, porra, velho, para de ser uma... E começa a agir. 100 minutos por dia de um desses quatro você muda o jogo da tua vida para sempre. Então você tem que ou fazer warm outreach é falar com pessoas que já te conhecem, cold outreach é falar com pessoas que não te conhecem, postar conteúdo, tráfego pago. Às vezes esse daqui já mata esse daqui também já mata esse daqui, mas basicamente assim, 1x1 no privado, mandar mensagem para pessoas no seu WhatsApp. Cold outreach é mandar, fazer um outdoor, fazer flyer, falar com alguém, gritar no megafone, falar com pessoas que não te conhecem. É para você ser visto. Eu fiz um vídeo no meu Instagram falando sobre isso. O motivo pelo qual você não tem resultado, obviamente tem vírgulas, não é só porque você não tem funil, o seu problema de oferta, é porque as pessoas não te conhecem. Se mais pessoas te conhecessem, você obviamente teria mais resultado. Então hoje eu não estou esperando ter muita coisa aperfeiçoado aqui do que eu estou fazendo, porque o meu objetivo é volume. É fazer com que as pessoas me conheçam, é fazer com que as pessoas se conectem comigo, é fazer com que você passe mais tempo comigo, entendendo como que eu penso, por que eu penso, quais são os meus objetivos, te entregar muito valor, mais do que qualquer outro curso que você já teve, pra você falar, puta que pariu, o cara entregou o ouro aqui, cara, como que ninguém sabe disso? Compartilhe com quem você quiser, manda em grupo de mastermind se você achar que é legal, se tiver ruim, me fala onde eu posso melhorar, meu intuito aqui é só entregar valor. Aí futuramente, obviamente, se você precisar de execução, implementação, consultoria, saber como fazer isso especificamente para você, eu estou à disposição. Aí é pago. Mas por enquanto, de conhecimento, eu vou entregar tudo que eu puder aqui de conhecimento para poder te ajudar. Então se você fizer uma dessas 4 coisas, cara, todos os dias, primeira coisa no seu dia, não tem como você não dar certo. Não tem como você não ter resultado. Mas a gente fica muito tempo no marasmo aqui, ó, de ficar planejando, pensando, cogitando, vendo o que poderia acontecer, o que as pessoas vão pensar. E lembra a palavra que liberta? Foda-se. Adota essa palavra para a tua vida. Tatua na tua testa para você nunca esquecer. Foda-se. Só faz. Então assim, você pode falar o que for. Esse conteúdo não tá legal, seu Instagram tá uma bagunça, você não tem clareza, você não tem isso, você não tem aquilo. Beleza. Mas eu venci a pior parte, que é começar. A segunda pior parte. A primeira pior parte é você continuar quando você não está afim e quando você perdeu a motivação inicial e você sente que as coisas não estão funcionando ainda como você quer.
Só que eu sei que a parada não é e acertou. Não é assim que vai funcionar. A parada é o que vai acontecer. É o que eu estou chamando de marketing composto, compound marketing, que é um tema que eu acabei pegando de alguma conversa ali e eu falei, cara, deixa eu tentar extrapolar esse conceito um pouquinho melhor. E aí eu vi que tem um cara que já escreveu um livro sobre isso. Não li ainda, mas eu vou comprar. Deve ser muito bom. Então, o efeito composto em investimentos, eu não sou especialista em investimento, mas é basicamente a pessoa que começa a investir antes, com consistência e para depois, o tempo que ela teve de 10 anos antes vai permitir que ela tenha um ganho ao longo do tempo, que ela tem 10 anos na frente da pessoa que começou com 35 e continuou, porque o investimento acaba tendo rendimento em cima do investimento, em cima do investimento, em cima do investimento, em cima do investimento, chega um ponto que ela sobressai e se descola e continua crescendo de maneira exponencial, não é linear, não é uma linha reta, não é 1 mais 1 é 2, é 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 mais 3 acaba virando 15, do nada vai subindo e o negócio vai decolando. Obviamente não é essa a matemática para quem quiser criticar, mas é só para você entender, tá? Caso você nunca tenha ouvido falar disso. Então, esse é um dos motivos pelo qual você deve começar a investir o quanto antes. Se você tem 20 anos, começa a guardar R$500, R$300, R$200, R$100 agora e não mexa nesse dinheiro até você tiver com 40, 50 anos ou quando você quiser aposentar. Vai por mim, essa dica vale ouro, tá? E aí eu tô falando que essa parte de criação de conteúdo, ela tem ação, ela tem um efeito composto, principalmente no marketing, quando você vai criando conteúdo, por pior que seja, mas você está fazendo volume. Obviamente a ideia aqui não é sair falando de qualquer coisa, é você ter uma noção, entender uma estrutura básica que dê certo e tentar imprimir sua voz, encontrar sua voz, usar seu repertório, sua história de vida, o que você já fez dentro de um formato que faça com que você se sobressaia na hora que você junta o formato com a essência do conteúdo. Você vai criando essas migalhas, você vai deixando migalha no chão, né? Uma trilha que, se você uma hora vai acertar um ou outro, você vai fazer a pessoa encontrar a padaria. A padaria, no caso, é você, é seu negócio, é quem resolve os problemas. Então, a gente sabe, eu sei que criar conteúdo não é um negócio que você vai acertar de primeira. Só se tiver muita sorte, se for muito abençoado e se acontecer com você, top. Ou você for muito, 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 muito foda de criação de conteúdo, tá? No meu caso, não é esse. Então, eu comecei fazendo do zero, eu já tive em outros canais, outras partes, se tiver algum que você encontrar por aí, provavelmente é um bem antigo meu. E eu falei, cara, eu vou começar do zero e vou começar pelo mérito do meu próprio conteúdo. Eu quero entender o que realmente funciona, o que não funciona, o que move a agulha, né, a alavanca, e não ficar preso ao que foi no passado. Eu não quero ter nenhum viés de ninguém que já me conheceu do passado pelo que eu fiz, porque agora é uma coisa nova. Então eu comecei tudo do zero, cara, e eu já comecei dessa forma. Instagram, TikTok, YouTube, basicamente a mesma coisa que está no TikTok é o que vem do Instagram, o Instagram é o que faz a parada principal e o que vem aqui para os shorts do YouTube vem de um conteúdo maior e acaba sendo replicado se for um ou outro que for bom para um desses aqui, tá? Então basicamente o que eu estou fazendo, estou criando migalhas. No momento, se você olhar, provavelmente está uma bagunça, mas eu estou aprendendo, estou melhorando, eu estou tendo feedback real do que está acontecendo pelas postagens que eu estou tendo, pela ação, tá? Então o que acontece? Tem uma conta simples aqui para você fazer sobre essa questão de marketing composto. Explicado. Se você fizer um Reels com 500 visualizações vezes 365 dias, você tem 182.500 mais ou menos visualizações de potenciais compradores, leads, clientes, que se você fizer o conteúdo direcionado, pode mudar o jogo do teu negócio. Um cliente, uma pessoa que você não sabe quem é, pode mudar o jogo para sempre, tá? Você nunca sabe quem está assistindo. Se você fizer 3 reels por dia, que não é possível nem prático para todo mundo, eu não vou falar que eu estou fazendo porque eu não estou ainda, mas eu estou melhorando, criando um sistema, processo para poder fazer isso, tá? De maneira prática. Você teria 1.500 views vezes 365, meio milhão de views, tá? Em uma única plataforma. Agora, se você pegar e fizer o que eu estou fazendo, que é repostar os mesmos vídeos em outras plataformas, você pega o Reels que você fez no Instagram, você reposta no TikTok, reposta no YouTube Shorts, reposta no Facebook, reposta no Threads, você está multiplicando por 5 a sua chance, tá? E você pode chegar a mais de 2.5, 2.7 milhões de visualizações 100% de graça, sem gastar nada. Então o jogo do orgânico é um jogo muito interessante,
E é uma das coisas que eu vou te explicar o porquê que eu acho que isso vai mudar o jogo em 2026 em diante. E, obviamente, pode ter gente muito melhor falando isso já há muito tempo, mas como eu não acompanho muita gente aqui do mercado brasileiro, só da gringa, estou começando a olhar agora, me perdoe se eu estou repetindo uma coisa que é muito óbvia ou que alguém que você goste já tenha falado, tá? Mas por que você faz isso? Porque o seu cliente ideal pode não estar na única plataforma que você escolher usar. Então, se você falar, putz, só vou fazer Instagram, vou focar em crescer só no Instagram, que eu vejo muitas pessoas fazendo, você está deixando de ter o que se chama em inglês de omnipresence, em português deve ser omnipresença. Se eu errar alguma coisa, peço desculpas, tá? Então, eu, por exemplo, não era um cara do Instagram. Por muitos anos, eu só uso o YouTube, cara. YouTube é a minha rede. Eu adoro o YouTube, porque eu gosto de ver conteúdo assim, cara. Eu gosto de ver conteúdo profundo, eu gosto de ver conteúdo técnico, eu gosto de ver conteúdo que me agrega, eu gosto de ver conteúdo que abre minha cabeça, que eu consigo realmente aprender algo, que o cara senta e abre tudo que nem eu tô fazendo aqui e, putz, você passa o tempo aqui, tem ouro pra caramba aqui, tá? Eu gosto disso. Aí eu entendi, puta, eu não consigo, se eu tô querendo fazer meu papel de produtor de conteúdo, de alguém que está realmente querendo transformar, eu preciso estar em omnipresença, eu preciso estar em vários lugares ao mesmo tempo, porque eu não sei onde o cara pode estar. Então eu estou deixando de atingir o potencial cliente meu não estando presente nesses lugares, tá? Então, para você ter ideia, esse conceito que estou falando aqui, ele está sendo trabalhado em um lançamento que vai acontecer no final desse mês, se Deus quiser. Eu já gravei o meu vídeo de previsão sobre o que vai acontecer nesse lançamento no dia 30, dia 1º. Tá gravado, tá guardado. Tem a data mostrando exatamente como eu vou fazer aqui agora. Eu tô gostando de fazer essa parada de previsão, que eu falei com a minha esposa, eu falei, cara, acho que ninguém nunca bancou uma previsão no digital. Ninguém nunca bancou uma previsão do que eles acham que vai acontecer antes de acontecer e deixar documentado, registrado para falar, puta, cara, realmente o cara bancou. Tá ali, tá gravado. Então eu fiz isso em 2017, quando eu banquei o que ia acontecer com o low ticket. Eu fiz isso na mesma entrevista, que é essa daqui, inclusive, onde eu falei o que ia acontecer com lançamentos ao longo do tempo. Eu não sabia quando que ia acontecer, mas eu sabia que ia acontecer, que é exatamente o que está acontecendo agora. Então eu vou fazer novas previsões aqui que eu espero que eu acerte também, tá? Então esse aqui é um lançamento que ainda não aconteceu, vai acontecer, de uma expert, onde eu estou falando com o nicho médico. Então eu estou falando com o nicho médico exatamente o que eu estou falando para você. Você precisa postar, você precisa criar sua tribo, você precisa criar sua audiência, você precisa criar esse ativo agora, porque tem uma janela de 2 a 3 anos, onde vai ficar impossível vai ficar impossível quem não começar agora se destacar. Eu acho, tá? Eu não comecei quando eu deveria ter começado em 2015, quando eu já tinha 3, 4 anos de mercado, eu já tinha experiência o suficiente para começar a documentar. E já estava começando o lance de Instagram naquela época, YouTube também. Eu vacilei demais, cara, demais. Então não cometa o mesmo erro que eu estou cometendo, tá? Não cometa o mesmo erro que eu estou cometendo. Então isso daqui vai ser falado para o nicho médico, agora, em 2025. Então, escute o que eu estou falando. Esse vídeo vai acabar voltando depois. Você vai falar, puta, eu devia ter ouvido mesmo. Então, quando você pega um conteúdo igual esse aqui que eu estou fazendo, foi exatamente desta maneira que eu gerei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 peças de conteúdo em 1 hora. Eu peguei um vídeo longo, joguei aqui no Opus Clip, que é a dica do gringo. Se você já conhece, top. Se você nunca ouviu falar, vale a pena você ver e conferir. Onde ele pega um conteúdo grande e ele corta em vários clipes pequenos, a IA já faz automaticamente qual que é o gancho, a edição é muito foda, e aí você cria múltiplos ganchos com variações para ter uma frequência de upload maximizada em várias plataformas. Então eu poderia, ao invés de simplesmente fazer de 17 vídeos na mesma hora, eu poderia ter programado para soltar um por dia, aí vai ganhando consistência na plataforma, tá? Que é o que eles querem. Mas como eu estou no momento que eu falei, cara, eu preciso simplesmente ter presença, omnipresença, a hora que você pesquisar meu nome, que não tinha nada, eu tenho que ter um padrão entre nome, imagem, nome e nome do perfil e foto, e o meu nome criando um mini SEO, para quando você pesquisar ter alguma coisa aparente. Então agora vem a consistência desse vídeo que eu estou fazendo, provavelmente eu vou fazer o mesmo processo e jogar ele lá para fazer vários clipes menores com insights de alguma coisa que eu estou falando aqui, se é que eu falei alguma coisa de valor. Tá? Então esse efeito composto, compound marketing, é uma coisa que eu estou conversando muito com amigos da gringa, tá? Amigos de fora, que eu estou falando, cara, isso aqui para mim vai resolver o jogo, e é como você resolve o jogo o custo de tráfego caro para se blindar em 2026 em diante. Então eu coloquei aqui como ponto número 2, porque a gente está, na verdade não tá, tem muitas pessoas que discutem isso,
que estamos em uma economia de falta de confiança, em inglês chama distrust economy. Não quero dizer nada com essa imagem, tá? Já deixando claro, não sou apolítico aqui no conteúdo que eu gravo, não vou falar de política, não é esse meu intuito, nem se você me perguntar, não vou me posicionar. O meu intuito aqui é falar sobre negócios, sobre marketing, sobre desenvolvimento pessoal, sobre o que eu puder para alavancar o empreendedorismo. O meu intuito aqui é só esse, tá? Então não vou falar sobre isso em nenhum momento, a não ser que a gente se conheça pessoalmente e seja amigo. Então eu conversei sobre com um amigo americano cujo qual eu tenho reuniões uma vez por mês, às vezes uma vez a cada 45 dias dos 2 meses. E o cara é muito, muito, muito bom. A história de vida do cara é maluco. Ele foi preso, tem CIA envolvido, o cara foi preso, era colega de cela de um dos originais caras do Shark Tank dos Estados Unidos. O cara ensinou tudo que ele sabia para esse meu amigo, aí ele começou a trabalhar no digital e começou a arregaçar por conta desses conselhos e aprendizados que ele teve na cadeia. É muito bizarro. Você olha pro cara, é um maluco loirão de 1,90 de altura, magricelo, você fala assim, americano padrão, é esse cara. E aí você fala assim, mano, não é possível. Tem máfia italiana envolvida, é uma história muito maluca, mas eu não posso revelar quem é, tá? E aí a gente conversando, a gente conversa bastante, trocando ideia, eu mandei mensagem pra ele, acho que foi hoje de manhã, ontem, e aí eu falei, cara, pra mim a próxima leva, né, do mercado, marketing digital tá queimado, porque a galera não tá entendendo como que tá funcionando, o que tá mudando, que a pessoa do outro lado, você que tá me assistindo, o que você tá querendo, tá? E eu falei, cara, YouTube, velho, é um negócio surreal, porque o cara vem muito qualificado, o cara passou tempo com você tá assistindo aqui comigo 40 minutos, cara, alguma coisa talvez eu fiz de certo. Se você saiu no começo, você não está vendo isso aqui. Mas quem ficou até o final, cria-se uma conexão, no meu ponto de vista, que é muito forte, muito poderoso, que vai validar e vai fortalecer o processo de vendas e baratear os custos de aquisição. Porque você está tendo tempo de qualidade com lead. Quanto mais tempo você passa comigo, mais você conhece meus defeitos, mais você conhece minhas virtudes, mais você vai conhecendo minha característica, o jeito de falar. Se por algum motivo você curtir, você vai me seguir, você vai compartilhar e você possivelmente vai virar um cliente meu no futuro. Só que é um negócio que acaba crescendo com o tempo. Você faz uma vez e ele fica registrado por muito tempo, seja lá para a eternidade, eu não sei o que vai acontecer, mas ele vai tendo um efeito composto com o tempo de vai criando um em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro. Uma hora um vai explodir e ele puxa todos os outros para cima também. Então você não sabe o que vai acontecer. E ele falou assim, respondendo que está em inglês, verdade, meu amigo Ben, ele está construindo um negócio de saxofone e ele está fazendo exatamente o que você está fazendo, o que você está falando. É maluco como o quão pronto os leads deles são vindo do conteúdo gratuito do YouTube dele e do newsletter gratuito que ele começou, que entrega um monte de valor. Aí eu falei assim, cara, é exatamente isso que eu estou fazendo. Tanto o newsletter, quanto o YouTube, quanto toda essa estratégia de conteúdo que eu estou te falando. E aí o que eu acho que, cara, o próximo jogo é esse. Tanto que você pode ver uns caras, eu acho que eu vi o Ruiter falando sobre isso agora, do porquê que o custo de tráfego dele é tão barato. Porque ele tem uma estratégia de conteúdo orgânico que é muito bem pensado, é muito independente do que você pode pensar a respeito, eu não tenho nada contra, mas eu sei que tem gente que não gosta do cara, ele é muito inteligente. No meu ponto de vista, ele sabe o que ele está fazendo. Filosofias de vida e de marketing de lado, não dá pra falar que o cara não é bom, ele é muito bom. E ele falou, cara, eu faço isso, eu tenho os caras que clipam meu conteúdo, eu tenho o canal principal, o canal secundário, eu tenho e-mail, quando eu faço lançamento eu jogo todo mundo junto, além do tráfego pago, e aí eu consigo potencializar e reduzir o custo. Então eu sempre falei que tem muito influenciador por aí que não sabe ganhar dinheiro no digital. E tem muito negro digital que não sabe fazer jogo de influenciador. Quem sabe fazer os dois é um cara imparável. É um cara que não tem como segurar a quantidade de dinheiro, de impacto, de transformação que esse cara vai fazer. Você fazer os dois é o que faz mudar o jogo. Eu sei o jogo de marketing de conversão direta. Eu sei o jogo de marketing digital. Eu sei o jogo do empreendedorismo. Agora eu estou aprendendo o jogo do outro lado. De influência, de audiência, de criação de conteúdo, de conexão, para poder tentar alavancar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, YouTube é uma das coisas que, como você pode ver aqui, um vídeo que eu postei, foi um dos vídeos, cara, que eu literalmente cheguei em casa de um mastermind que eu fui, sentei no sofá para conversar com a minha esposa,
em casa, eu tô no chão da nossa sala, eu tinha acabado de pegar o computador para mostrar um negócio para ela, aí a gente sempre conversa muito, e aí eu falei assim, grava, porque o que eu vou te explicar agora do que a gente tá falando no Mastermind é muito bom. Aí ela só pegou o celular, eu tava conversando com ela, não foi scriptado nem nada, e eu falei sobre o processo de criação de conteúdo, que é exatamente o que eu tô te explicando agora. E esse vídeo, cara, foi o vídeo que mais teve, assim, não foi nada uau, 600 e tal, mas ele foi o que furou um pouquinho a bolha lá, de views em 24 horas. E aí eu peguei e repostei no YouTube. E no YouTube ele chegou em 2.500 pessoas vendo, uma porrada de like e tal. E o Matheus foi o cara que comentou. E ele falou assim, só do minuto que eu passei aqui, o cara já tem a estrutura pronta, dá pra ver que daqui a pouco tempo ele vai estar grande pra caralho. Matheus, eu espero que você esteja muito certo e que a hora que isso daqui está sendo publicado e sendo visto, a sua previsão tenha acontecido. Então eu agradeço muito, porque tem que lembrar que nem o cara, o pessoal da Coldplay, lembrando do primeiro cara que foi no primeiro show. Então eu não vou esquecer de você tão cedo, tá, Matheus? E aí em 2019 eu fiz um lançamento nos Estados Unidos com um amigo meu, Fernando Nogueira, e a gente bateu 6,7 em dólar, foi um lançamento estruturado com afiliado, gerente de afiliado, todo o processo de lançamento bonitinho, a gente bateu 106 mil, acho que foi, em 7 dias, bateu o top 1 da plataforma. Eu não consegui achar o print que mostra isso, mas foi esse produto aqui, Octopus Revolution, onde a gente já falava sobre o potencial de lucrar com o YouTube, que se você começasse a construir um YouTube, nesse caso focado para um nicho, para vender um produto ou como afiliado, você teria um lucro estonteante, porque o YouTube era a segunda maior rede de pesquisa do mundo, eu acredito que ainda seja. Então isso não é nada novo, isso não é nada uau, mas é uma coisa que eu estou vendo que tem muita gente que não está prestando atenção, e é a próxima leva que vai permitir você se diferenciar se você começar agora, tá? Não importa o negócio que você tem, se você tem uma empresa de elétrica, se você tem uma construtora, você está construindo marca pessoal, não importa o que seja, faça, porque você vai se arrepender depois. Então, como na prática, voltando para cá, como eu falei, para mim, no começo, volume supera perfeição. Uma das primeiras coisas que me travava, voltando aqui para o nosso por que você se sente perdido com falta de resultado, é porque eu era esse cara aqui, ó. Infelizmente, dói admitir, mas eu era. Então eu ficava planejando, pensando o que vai fazer, perfeição, papapá, lá, e não fazia nada. Aí eu falei, quer saber? Foda-se, eu vou postar e não importa o que. Então eu fiz 33 postagens, acho que foi nesse mês agora, 30 dias. Foda-se, só fui fazendo, fui aumentando, o alcance é pífio, é ridículo, tem 49 seguidores, mas eu não estou pensando agora, eu estou pensando no longo prazo. Eu sei que se eu continuar desse jeito que eu tô, vai ser praticamente impossível eu não ter algum resultado. Pode ser que eu não chegue no nível dos caras que eu tô mirando. Pode ser que sim. Se eu não aprender com os meus erros e for ajustando, sim. Então, primeiro você começa, depois você melhora. Então aqui, é a mesma estratégia que eu tô te falando. Você precisa encontrar sua voz e ser consistente. Você só encontra isso se você fizer. Eu só tô treinando fazendo isso daqui. Isso daqui é um treino, é um aperfeiçoamento para mim. É uma forma de eu melhorar a cada vídeo, a concordância, o estilo, a forma de apresentação. Eu sei que os primeiros não vão ser bons. É que nem quando você está fazendo panqueca. Não sei se você já fez panqueca na sua vida. Sempre o primeiro, a primeira panqueca, sempre é a que sai desmilinguida. Sempre é a que sai com muita manteiga. Sempre é a que sai feia pra caramba. Aí na segunda já começa a melhorar. No terceiro já começa a ficar bom. Aí no quarto em diante, a panqueca sai do jeito que você sempre quer. É a mesma coisa aqui, cara. Eu só vou melhorar fazendo. Eu só vou melhorar se eu mantiver a consistência. Esse é o jogo, tá? Esse é o segredo do sucesso. Não tem segredo, você só tem que fazer. Aí é como que você faz isso mais rápido, em menos tempo, com menos esforço. Aí você vai aprendendo com quem já está fazendo. Você vai aprendendo os métodos, os frameworks, os playbooks que vão te permitir ganhar mais velocidade. Permitir você ganhar mais alcance. Permitir você furar a bolha. Permitir você se destacar. Ser disruptivo. Então é isso que está em jogo aqui, tá? Então voltando, previsão lançada, para encerrar aqui. O que eu acho que vai ser o futuro do marketing digital no Brasil, mas eu acho que é global também em 2026 e diante. Eu vou dar exatamente uma previsão, você já está vendo aqui, tá? Como fazer isso na prática? Comunidade, cara. Então eu tenho uma comunidade grátis, por enquanto está no WhatsApp, porque eu estou desenvolvendo uma solução própria para isso, já prevendo o que vai acontecer. E o objetivo dessa comunidade grátis é transformar um telespectador inscrito, você que está me vendo aí, em um lead qualificado, alguém que eu possa conversar e ter contato e
descobrir o que está acontecendo através dos comentários no YouTube, através dos comentários no Instagram, seja onde você está vendo isso, é mais difícil. Então eu preciso tirar você de um local onde eu não tenho controle, não é meu, e eu estou alugando isso daqui. Se cair YouTube, Instagram, se eu perder minha conta, acontecer alguma coisa, já era. Agora tem que tirar você dali e te trazer para um lugar onde eu controlo. Lead, e-mail, telefone, um CRM, realmente permitir que eu possa ter controle sobre isso. Se cair alguma coisa, eu te exporto para uma outra lista, eu jogo para um outro serviço. Então, isso é uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás nos Estados Unidos. O dinheiro está na lista de e-mail, isso vale ouro, lista de e-mail, lista de WhatsApp, endereço, tudo isso vale ouro. Como que você lida e capta esses dados? O que você faz com esses dados? Então, como eu falei, o objetivo aqui é criar tempo de qualidade com lead. Quanto mais tempo você passa comigo, mais tempo você fica comigo, mais as chances de você querer virar meu cliente, mais as chances de você querer me indicar, mais as chances de você querer falar sobre mim, entendeu? No mundo onde tem um monte de gente que, infelizmente, eu vou ter que falar que é incompetente, não é nem incompetente, é nem consequente. São pessoas piores do que você, que estão fazendo mais resultado que você, porque elas não estão nem aí, elas estão exatamente... Cadê o nosso desenho? Aqui ou aqui. Então, tem gente pior que você fazendo muito mais resultado. Então, o objetivo aqui é a gente se destacar, a gente ser alguém que tenha uma referência positiva. A gente faz isso gerando valor, né? Eu não sei se era o Zig Ziglar que falava isso, mas acredito que seja. Você pode ter tudo que você quiser na sua vida se você fazer as outras pessoas terem tudo que elas quiserem. Então, o meu objetivo é te ajudar. Não tem por que eu poderia gravar isso aqui, poderia virar curso. Já falei com amigos meus, falaram, mano, você é maluco. Tudo que você entregou ali, bota lá uma página para você vender um masterclass, vende por 97. Eu falei, cara, não é meu objetivo, eu sou desconhecido, não sou ninguém, eu sou o Zé Ninguém. Eu preciso que as pessoas me conheçam, eu preciso que as pessoas me julgam pelo mérito do que eu estou entregando de valor. Se for positivo, top, aí eu vou te dar um caminho para você se aproximar de mim cada vez mais. No caso, é uma comunidade paga, onde o foco não é conteúdo, é ação. Para você fazer exatamente tudo isso que eu estou te falando, você precisa ter o que chama em inglês de accountability. Não sei se não é contabilidade em português, mas é alguém te cobrando, tá? É você se manter consistente, por isso que você paga um personal. Então esse grupo, essa comunidade paga, ela foi feita para você poder ter ação, consistência, ter alguém lá falando, e aí, o que você fez hoje? Então é para você sair da mesmice, cara, sair da mesmice de curso, de conteúdo, informação e trazer para a pegada de tribo, de pertencimento, de participação ativa, para gerar transformação. Aqui, isso foi feito realmente para você botar em prática tudo que você já sabe e que você sabe que tem que fazer, e nenhum curso tradicional, pelo que eu estou vendo até hoje, foi desenhado para você fazer dessa forma. É só informação, entendeu? Não é tipo, cara, beleza, o que você fez hoje? Vamos bora. E isso foi o que mudou o jogo para mim e para minha esposa com o MDC, que eu já vou falar para você logo mais. Então, em breve, eu tenho uma empresa que é focada em IA, tecnologia. Estou desenvolvendo uma solução 100% brasileira, que eu espero que o beta esteja disponível em dezembro de 2025, onde qualquer um vai poder colocar em prática esse novo conceito aí de funil de comunidade, para você sair à frente e vencer a concorrência em 2026, ao criar tribos sobre qualquer assunto. Eu sei que tem soluções que já existem sobre isso aqui no Brasil, mas nenhuma que é focada especificamente em comunidade, e não desse jeito que eu estou querendo fazer. Tá? Muito inspirado em coisas que eu vejo e vi lá na gringa, mas é uma coisa que eu acho que vai mudar o jogo para você poder jogar a galera para uma comunidade grátis e para uma comunidade paga simultaneamente e poder criar um funil muito poderoso através desse sistema aqui de tráfego. Tá? Então, qual que é a minha previsão? Futuro digital em 2026 em diante. Lançada a previsão aqui dia 5/11. Então, eu não sei, não acompanhei os jogos porque eu desliguei tudo para gravar, mas você pode ver aqui 4/11, não sei se está aparecendo a barrinha do meu computador, estava para rolar o jogo do... Rolou o jogo do Chelsea, 2-2, você pode conferir esse resultado, se no dia 5/11/2025 rolou esse resultado aqui, tá bom? Então o que eu acho? Eu acho que vai ser menos informação e curso, eu acho que vai ser mais participação e ação para poder obter algum tipo de resultado. Então assim, comunidade, tribo de senhorias que amam fazer crochê. Vamos fazer então um desafio de 30 dias para todo mundo fazer um crochê por dia. Então o que eu falei aqui? Qual que é o desafio do gringo? Cara, coloca aí uma meta, 30 dias você vai publicar alguma coisa, você vai lançar alguma coisa, você vai soltar alguma coisa, seja uma nova campanha de vendas, você vai manter por 30 dias, você vai ligar para um cliente por dia. Um cliente por dia é foda, né? Mas tá, 10 clientes por dia até você conseguir uma venda. Por dia, seja lá de qual produto, qual valor, seja lá o que for.
Aí como que você faz isso? Cara, você entra na minha comunidade grátis, que por enquanto está no WhatsApp, e você posta o que você está fazendo, para eu te manter accountable sobre o que você está fazendo. E você pode fazer isso dentro com a sua equipe, com a sua esposa, com quem você quiser, para você manter realmente o desafio de executar algo todos os dias por 30 dias. Para mim, tem sido em gravar conteúdo, em postar conteúdo, em construir essas coisas que estão sendo feitas e falar para as pessoas sobre. Esse está sendo o meu desafio. Então, eu acredito que vai ter mais participação e ação para obter algum tipo de resultados. As pessoas não querem informação, elas querem ação, elas querem alguma coisa, um personal para te ajudar a resolver. Venda de transformação através de pertencimento, tribo, como eu falei, e accountability para agir e executar. E as pessoas agora, o que elas precisam? Elas não precisam de informação, elas precisam agir. Por pior que seja, tem que ser consistente e disciplinado. Você primeiro começa e depois você melhora. Então, essa foi uma outra conversa que eu tive com o Donnie também, onde eu falei que, cara, marketing digital está queimado, mas não é que marketing digital não funciona, é que criou-se uma associação de marca negativa, e para você se destacar e falar, puta, eu não sou mais um cara marqueteiro digital, eu sou um empreendedor, e é real, tá? E aí eu falei, cara, eu tive 2 horas de conversa com amigos diferentes sobre esse conceito de marketing composto. Falei que marketing digital está tendo uma baixa, tanto lá fora quanto aqui, tá? Se você fizer um reframe, né, mudar a perspectiva, você consegue ter uma chance de falar com as pessoas e mostrar seu ponto de vista. Vai ser menos informação, mais participação e ação, menos cursos e mais transformação através de ação e pertencimento. Que é exatamente o por isso que eu estou criando essa solução aqui, tá? Que é basicamente a headline, a frase do slogan é sua tribo é aqui. Então eu quero permitir que as pessoas criem essas tribos. Então minha esposa é arquiteta, ela falou, cara, não tem uma comunidade, um lugar para eu poder falar com arquitetas que estão começando, ou arquitetas que já estão um tempo, mas não estão tendo resultado, e não estão se conectando com a mensagem de outras pessoas que estão falando na internet. Porque você tem esse problema também. Alguém, talvez você se conecte comigo, você não se conecte com outro cara que você está vendo que é muito grande, porque às vezes você acha que o cara está muito grande e já passou, já não tem mais a conexão. Por mais que a gente queira, às vezes a gente chega num patamar que já perdeu a conexão, já perdeu a correlação, já perdeu o eu conseguir me enxergar onde você está. E isso acaba abrindo espaço para outras pessoas entrarem. É sempre aquela coisa, aquele filme Catch Me If You Can, com Leonardo DiCaprio, não sei qual que é a tradução em português, onde ele ensinou aula como professor de universidade, aí depois perguntaram para ele como que ele fez isso, né, no filme. Ele falou, cara, a única coisa que eu precisava era estar um capítulo à frente da onde a sala estava. Então, para você conseguir ensinar algo de valor para alguém, não desmerecendo quem tem muita experiência, longe disso, mas você onde você está agora, você já aprendeu muitas coisas que te colocam à frente de quem está começando onde você esteve agora, hoje, comparativamente. Então, o que eu sei hoje, para o cara que começou há 15 anos atrás, eu estou muito à frente. Agora, para os caras que estão na minha frente, puta, eu tenho muito para aprender ainda. Então, eu vou aprender com eles e você vai aprender comigo. Espero. Então, esse é o jogo, tá? Essa é a ideia. Então, para fechar com chave de ouro, batendo em 1 hora exatamente, eu não tenho prazo, nem tempo, nem script para seguir isso aqui, só quero entregar o máximo de valor possível. E se eu fiz isso, você achou que eu fiz isso, pode ver que eu não pedi like, subscribe, nada. Se você achar que vale a pena, top. Se você não achar que vale a pena, me fala como que eu posso melhorar, que meu intuito aqui é só gerar valor. Então, o que você pode fazer agora? Não tem pitch de vendas, tem o CTA, sempre tem que ter um CTA. Siga o MDC no Insta para ficar por dentro do primeiro desafio pago. Então, o MDC Manhã de Cura, basta você procurar isso daqui, não tem muitos seguidores, começou como um projeto anônimo entre eu e minha esposa. A gente documentou tudo o que foi acontecendo ao longo de 30 dias, que nós nos propusemos a fazer exatamente o que eu estou te falando. Nasceu o MDC no 2º dia, no 9º dia tive várias revelações do porquê que eu não aparecia na internet, fui reescrevendo esses velhos discursos e a gente conseguiu ter um monte de ganhos em todas as áreas da nossa vida, relacionamento, em projetos, dinheiro, em quebra de velhos discursos, em várias áreas que está tudo documentado lá dia por dia o que foi acontecendo. E o nosso intuito é transformar isso agora num desafio pago, onde as pessoas, a gente está discutindo, mas não vai ser nada estratosférico, algo do tipo R$30 por mês ou por desafio, para você participar com a gente e ver o que acontece. Então, a gente sempre estudou desenvolvimento pessoal, a gente fez muitas coisas, a gente foi entendendo que a gente ainda tinha algumas travas que esses projetos ou esses produtos que a gente investia não resolviam do jeito que a gente precisava. Não é que não funcionava,
Pra gente não funcionava, não encaixava. E a gente foi lá e falou, vamos fazer do nosso jeito, pegando o melhor de tudo que a gente já fez e vamos ver se a gente consegue criar a nossa própria forma de fazer. Então, para você ter ideia, todo dia de manhã a gente senta 5h30, 6 horas e começa a escrever na janela do nosso apartamento. Então, a gente tem um processo que a gente segue, virou um planejamento estratégico da nossa vida. Então, se você acha que é interessante, você quer ter mais ação, você tem duas coisas que você pode fazer. Eu acho que você deveria fazer as duas. Seguir o MDC, que vai continuar crescendo, um projeto que nasceu naturalmente através da nossa necessidade de mudar as coisas, e entrar para a minha comunidade gratuita, que por enquanto está no WhatsApp, tá? Vai mudar para essa nova solução que eu estou criando, e você, estando no WhatsApp, você vai ter a chance de ir para lá, onde vai ter um feed para você poder conversar, igual era no Facebook. Vai ter um painel de liderança, vai ter um lugar, um calendário para eventos, né, encontros online, etc. Você vai poder trocar ideia com outros membros, isso gratuitamente, no gratuito, tá? Vai ter um local para aulas, né? Então coisas como assim, vão para lá, arquivos secretos, GPTs, agentes de GPT, playbooks, tudo vai ser colocado lá e só quem está inscrito, né, for inscrito, vai ter acesso. Então, entra para o WhatsApp primeiro, quando estiver pronto, você vai poder ter acesso a essa comunidade nova que eu estou criando como usuário beta, tá? Então, aqui eu entreguei, por exemplo, meu livro Funnel Black Book, que já foi vendido, e eu esqueci de pegar outro depoimento aqui do Ian, mas ele falou, cara, só nas primeiras páginas do que eu li, eu já tive 30 coisas que eu listei que eu precisava fazer no projeto que eu estou executando aqui. Isso foi escrito em 2017, tá? Então, tudo que está aqui foi escrito em 2017 e estou vendo que tem muito valor. E espero conseguir trazer isso para as pessoas. Eu vou deixar o link do grupo do WhatsApp aqui embaixo na descrição, tá? E é isso. Espero que você tenha gostado. Espero que eu não tenha cansado e gasto o seu ouvido. E espero que de algum jeito isso te ajudou, gerou valor, fez algum insight aí cair na cabeça e faz você querer entrar em ação, tá bom? Só isso por hoje, te vejo no próximo vídeo, terão mais vídeos, então se você quiser ver mais coisas assim, eu vou melhorar, trazer coisa mais curta, mais topo de funil, meio de funil. Isso aqui eu considero que é bottom of the funnel total, BOFU total, só para o cara que está realmente ciente do jogo, sabe do que é e entende o que eu estou falando. Tem coisas que eu ainda preciso fazer para atrair a galera que ainda não conhece, que é novo, que precisa furar a bolha, mas vai ter mais coisa. Então se inscreva se você curtiu, compartilhe se você achou que valeu a pena, comente para saber se eu acertei ou se eu errei. Costumo levar críticas construtivas desde que sejam educadas numa boa, porque o intuito aqui é melhorar, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, um abraço e acelera!